Você sabia que existem diferenças entre um social media comum e um social media de negócios? Fica nesse vídeo porque eu vou te trazer as 5 principais diferenças entre eles e esse vídeo vai ser um pouquinho diferente do que eu costumo trazer para vocês. Oi, seja muito bem-vinda, bem-vindo a este canal. Meu nome é Ada, eu trabalho com marketing há 10 anos e há 5 anos eu sou social media. Nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com você sobre o que diferencia um social media que está começando agora, comum, que não se preocupa com muitas coisas e um social media de negócios que está preparado para o mercado. O objetivo desse vídeo é fazer com que você tenha a percepção de que não basta só ter conhecimento técnico, não basta só você ter muitos cursos, muitas formações, não basta você estar super preparado tecnicamente, né, assim, profissionalmente falando, mas que você também esteja preparado em outras situações, né, em outros aspectos, porque eu quero trazer para você um trabalho também de mentalidade. Eu sei que essa palavra, esse termo, às vezes soa um pouco esquisito, né, a gente já tá meio de saco cheio desse termo, mas é muito importante que se a gente souber trabalhar esse termo, se a gente souber realmente abrir a nossa cabeça a novas possibilidades, entender o que o mercado nos exige como profissional, eu não tenho dúvida que vai ser muito mais fácil da gente conseguir lidar com as adversidades no dia a dia, conseguir clientes mais interessantes, bons clientes que aplicam a nossa estratégia e assim a gente crescer gradativamente construindo um negócio. A primeira diferença entre o social media comum e o social media de negócios é que o social media comum, ele não se preocupa em se atualizar. Já o social media de negócios, sim, ele está sempre preocupado em adquirir novos conhecimentos, em se especializar, em enxergar novas possibilidades. E aqui entra justamente o que eu falei anteriormente. Não é só sobre o conhecimento técnico, não é só se profissionalizar cada vez mais, mas também entender de gestão, entender a parte financeira do seu negócio, melhorar os seus processos, buscar estar sempre atualizado perante o mercado, buscar entender o cenário onde ele se encontra, estudar um pouco o mercado que ele atua, estudar o mercado dos clientes que ele atende, entre outras possibilidades. E aqui eu não estou falando que você vai passar horas imersa estudando sobre esse monte de coisa para depois não aplicar. Tudo isso você vai aplicar, só que gradativamente. Mas o importante é que diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, você consiga e queira estar sempre atualizado, sempre buscando novas informações, entendendo as atualizações das ferramentas que você utiliza no seu dia a dia e se profissionalizando de uma maneira geral, não só a parte técnica. A segunda diferença entre um social media comum e um social media de negócios é que o social media comum quer desistir na primeira dificuldade. E o social media de negócios, ele persiste mesmo diante das piores dificuldades que aparecerem na frente dele. O social media de negócios, ele está buscando ser resiliente. Ele olha para aquela situação e por mais que ela pareça insolúvel, ele vai em busca de uma solução. Essa pessoa, esse profissional, ele olha para o problema e ele não fica olhando para o problema, ele está tentando buscar a solução. Uma coisa que eu fui educada desde sempre é não ficar olhando para o problema e ficar triste, sabe, remoendo aquele sentimento ruim. É olhar para o problema e dizer, cara, como que eu posso solucionar isso? Como que eu vou solucionar isso de uma maneira simples ou de uma maneira que não prejudique ninguém? E quando a gente fala de problema, a gente também tem que pensar no dia a dia com o nosso cliente, porque não vai existir aquele relacionamento vibes maravilhoso todos os dias com o nosso cliente. Vão ter situações em que vai acontecer certa divergência de opinião, o teu cliente ele vai querer seguir por um caminho e a estratégia ela foi criada para um outro caminho, ele não vai querer te ouvir, talvez ele não vai querer aplicar a estratégia e é natural, as pessoas são diferentes, a gente tem que respeitar essas diferenças. E o ponto está justamente aí. O social media de negócios, ele não fica esperando as coisas
se solucionarem por conta própria. Ele chama o cliente, ele conversa, ele tenta entender o ponto de vista daquele cliente, por que ele está querendo ir por um lado e você está indo para o outro, o que está acontecendo, é possível solucionar, é possível resolver essa situação, vamos encontrar uma maneira de solucionar? É justamente esse o ponto. Se você tem a intenção de fazer da profissão social media uma profissão de longo prazo para o resto da sua vida, é muito, muito, muito importante que você tenha isso na sua cabeça. Que você pense, cara, eu vou construir um negócio de longo prazo. Eu tenho que ter uma cabeça resiliente, de olhar para as coisas e por mais que elas pareçam difíceis, insolúveis, como eu falei, por mais que isso me gere uma sensação de querer desistir, sabe, tô muito chateado, não sei se eu vou dar conta, não sei se eu vou conseguir. Por diversas vezes eu, a Daliane, já pensei dessa forma, mas é levantar a cabeça, se recompor, entender que você é um profissional, uma profissional qualificada e que você está construindo um negócio a longo prazo. E por isso você não tem que ficar choramingando, esperando as coisas se solucionarem por conta própria. É ir lá, buscar solucionar e mostrar que você é capaz, mostrar para si mesmo. Não estou falando aqui que você tem que provar para o mundo inteiro que você é bom, que você deixa de ser bom, que se você não fizer as coisas, não solucionar, você é ruim, não. É provar para você mesmo, assim como eu faço aqui na agência todos os dias. Eu quero me sentir bem com o meu negócio, eu não quero que isso se torne um fardo a médio e longo prazo. E por isso eu preciso ser resiliente diante das situações. A terceira diferença entre um social media comum e um social media de negócio é que o social media comum, ele tá sempre culpando o cliente pela falta de resultados, ele tá sempre colocando a responsabilidade em cima do cliente sobre as coisas que acontecem dentro da agência, principalmente se são coisas ruins. E o social media de negócios não. Ele sabe que o cliente tem as suas próprias responsabilidades e que o social media também tem as dele. Cada um executa uma atividade, executa tarefas específicas e que se o resultado deu positivo, foi uma atividade em conjunto. Se o resultado deu negativo, também foi um resultado em conjunto. E é muito importante que você, social media, coloque isso na sua cabeça. É claro que o cliente nem sempre, como eu já falei anteriormente, nem sempre ele vai seguir a estratégia. Talvez ele seja um pouco teimoso, teimosa, queira seguir do jeito dele, ele acredite que da forma que ele pensou em executar, talvez seja mais interessante. E aí é uma questão de você sentar com o seu cliente e conversar e mostrar para ele que, ó, eu tenho as minhas atividades, você tem as suas atividades, a gente precisa sintonizar essas atividades e fazer com que elas sejam executadas da maneira correta. Então, se porventura, quando chegar lá no final dos 30 dias e eu for lhe apresentar os resultados, esses resultados não forem positivos, vai ter uma parcela de culpa minha e sua. Aqui na agência, eu já atendi diversas empresas e quando eu paro para analisar os resultados, eu tenho esse olhar analítico para mim também. Cara, a gente alcançou o resultado. O que a agência fez para alcançar esse resultado? A gente pensou a estratégia, a gente fez uma análise bem feita no mês anterior para aplicar a estratégia atual, a gente conseguiu criar conteúdos interessantes, o cliente seguiu a estratégia direitinho. E o cliente, o que era a responsabilidade dele e que ele fez certinho? Ah, ele tinha que fazer os stories direitinho, ele tinha que gravar os vídeos, ele tinha que responder os comentários, ele tinha que fazer isso, E tudo isso foi feito da maneira certa. Tudo isso foi executado do jeito que era para ser executado. Quer dizer que quando as coisas acontecem de uma maneira positiva, os resultados são positivos, a responsabilidade só da agência, mas quando as coisas vão mal, quando você não alcança o resultado, por exemplo, a responsabilidade é só do cliente? Não é bem assim, gente. A gente precisa também entender que nós erramos. Eu aqui na agência já aconteceram ocasiões em que nós erramos. A estratégia não foi exatamente aquilo que a gente pensou para o cliente. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso para você. Porque não existe estratégia perfeita, uau, aqui é a fórmula, se você aplicar essa estratégia vai dar tudo certo. Nem sempre é assim, não. Não é uma fórmula que para todo mundo funciona exatamente igual. Essa é a questão. É você também compreender que o cliente tem responsabilidades, você tem as suas, e juntos vocês vão fazer um trabalho e tá tudo certo. É avaliar e estar sempre em busca dessa melhoria. E não ficar culpando o cliente por tudo que acontece dentro da relação de vocês, porque você também tem culpa, você também tem a responsabilidade e é fundamental que você
coloque isso na sua cabeça, se ponha no seu lugar e entenda que juntos vocês vão fazer com que esse relacionamento profissional dê certo e os resultados do seu cliente possam ser alcançados. Diferença número 4 entre um social media comum e um social media de negócios. É algo que acontece com muita frequência, sabe? E que precisa ser trabalhado. Um social media comum, ele tem a mania de fazer tudo que o cliente pede. Só porque é o cliente, ele tá com medo de perder o contrato, ele tá com medo do cliente reclamar com ele, achar ruim e também não querer os serviços dele. Um social media de negócios, ele não quer saber disso não. Ele tá executando o seu trabalho. E por mais que exista a responsabilidade do social media e exista a responsabilidade do cliente, o cliente contratou o social media para executar uma especialidade do social media. Então, eu como cliente, quando eu vou contratar um serviço de alguém, eu não fico tentando opinar em tudo que a pessoa está fazendo. É claro que se eu ver que não faz muito sentido ou que não cabe para minha situação, eu vou falar. E o cliente, ele também tem que falar, ele tem que abrir a boca e se comunicar com o social media. Mas nem tudo que o cliente fala faz sentido dentro da estratégia. Nem tudo que o cliente fala faz sentido para aquela relação no dia a dia. E é fundamental que você, social media, comunique isso para ele. Não precisa ter medo, gente. E assim, eu entendo que exista essa sensação de, meu Deus, ele vai cancelar se eu disser qualquer coisa. Isso eu posso dizer com propriedade, porque quando eu trabalhei em agência, tinha que andar pisando em ovos, porque eu era uma funcionária e se eu falasse qualquer coisa para o cliente, eu achava que ele ia cancelar. Eu achava que ele não ia mais querer permanecer na agência. Quando eu tive o meu próprio negócio, eu comecei a perceber que aquilo prejudicava o meu cliente, porque nem tudo que ele falava estava certo, nem tudo que ele dizia que queria era para ser daquele jeito. Eu era ainda um pouco imatura nesse sentido, sabe? Hoje eu entendo que o cliente nem sempre tem razão. E tá tudo certo, porque a gente nem sempre tem razão também. Então, é você entender o seu lugar profissional, é você entender o que é que você tem que fazer, é você entender as responsabilidades do cliente, ele entender também as responsabilidades dele e vocês conversarem, existir essa harmonia na relação profissional entre vocês. Você consegue colocar o seu posicionamento de uma forma profissional, de uma forma respeitosa, de uma forma que não vai agredir os valores, os sentimentos do seu cliente, fale, comunique, porque ele não é adivinha, ele não vai, nossa, a Ada tá pensando nisso. Ele não adivinha não, minha filha. Ele não tem a bola de cristal mágica para ele estar entendendo as coisas sem você falar não. E olha, se você é uma pessoa que está buscando ser um social media de negócios e não um social media comum, já se inscreve nesse canal, porque toda semana, às 20 horas, na quinta-feira, sai vídeo novo, fresquinho, quentinho para você que quer se tornar uma social media de negócios, crescer na profissão, se destacar no mercado, faturar bem, ter bons clientes e construir um negócio de longo prazo. E a última diferença entre um social media comum e um social media de negócios é que o social media comum, ele só tá pensando no agora. Ele só tá pensando no dinheiro, nos vários dinheiros que ele vai receber com aquele contrato. O social media de negócios, ele pensa no futuro. Ele pensa em construir um negócio. Ele pensa em buscar formas de crescimento. Ele pensa em construir realmente uma carreira de longo prazo. A gente sabe que com a chegada da internet, as coisas elas começaram a se acelerar demais. O marketing digital e, infelizmente, muitas pessoas que as pessoas chamam de gurus, né? Muitas dessas pessoas chegam pra você dizendo que você vai ter ganhos rápidos, que daqui pra amanhã você vai fazer 10 mil reais por mês, que não sei o que, e promete mundos e fundos. E a gente sabe que a realidade das pessoas é totalmente diferente. A gente sabe que a visão de mundo, a forma como a gente vive, as condições em que a gente está são diferentes de pessoa para pessoa. Uma pessoa que pensa só no agora, ela não tem futuro. Ela não tem perspectiva de crescimento. Ela não tem noção do quanto ela pode crescer, do quanto ela pode conquistar. E já um social media de negócios, ele olha para o negócio dele e fala, cara, eu trabalho direitinho, eu atendo meus clientes da forma certa, eu cumpro meus prazos, eu sigo meus processos, eu prospecto da maneira que tem que ser, eu respeito os meus clientes, eu tenho uma mentalidade resiliente.
esse meu negócio, ele vai durar muitos anos. Não estou dizendo que ele vai durar a vida toda, só depende de você. Óbvio que tem outros fatores externos, né? Tem mercado, tem economia, tem uma série de outras coisas, mas muito do sucesso do teu negócio depende de você. E se você souber fazer as coisas, se você conectar todos esses pontos que eu falei para você desde a primeira diferença até agora, eu não tenho dúvida que você vai de fato construir um negócio. E o que eu quero que você entenda, justamente com todas essas diferenças, todos esses pontos que eu trouxe aqui entre um social media comum e um social media de negócios, é que eles estão distantes, mas ao mesmo tempo eles estão muito próximos um do outro. É um processo. Quando você começa a entender esses fatores, aí você começa a ir em busca devagarzinho do seu lugar ao sol. Você busca, você vai caminhando, você vai buscando, você vai construindo, você vai subindo degrau por degrau por degrau. E assim você vai de fato construir um negócio que você tanto busca, os 5 dígitos, 6 dígitos que você tanto sonhou. Você também vai conquistar outras coisas, como curtindo o final de semana lá num clube que você adora, comendo aquela comida boa que você sempre quis comer, colocando seus filhos nas melhores escolas, morando em lugares que você sempre sonhou. Mas isso só é possível se você enxergar a longo prazo. Se você enxergar só no agora, nada disso vai perdurar. Nada disso vai acontecer, nada disso vai se tornar possível. Para você que está buscando se especializar ainda mais como social media, encontrar o caminho para iniciar nessa profissão do jeito certo, eu te convido a conhecer o meu método Social Media de Negócios. É um método que trabalha 5 pilares e esses 5 pilares juntos, eles vão fazer com que você saia do absoluto zero até conquistar a sua liberdade, até conquistar o seu próprio negócio e viver somente dentro da profissão social media. Para saber mais sobre esse curso, sobre esse método, é só clicar no link que aparece na descrição. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu fiz ele com todo o carinho do mundo, apesar dele ter ficado um pouquinho longo. Eu quero que você assista ele com carinho e que você já se prepare para o ano de 2023 com uma cabeça mais aberta a possibilidades, com novas perspectivas, sabendo que é possível construir um negócio como social media, mas você precisa entender essas diferenças e buscar ser uma social media de negócios. É isso que você precisa buscar. Construir essa identidade, construir esse posicionamento e se tornar realmente uma profissional qualificada, reconhecida e procurada pelas empresas. Então, eu espero que você tenha gostado. Um beijo enorme para você e a gente se encontra na próxima semana. Tchau!